Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês os livros adquiridos por mim e pela minha esposa nessa semana da Black Friday da Amazon. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos aos livros. Bom, primeiro eu tenho que confessar a vocês que a ideia era fazer um unboxing, mas eu não consegui resistir e a cada dia, a cada 2, 3 dias que chegava o pedido dos livros aqui em casa, eu mesmo abria. Até porque eu não sei por qual razão a Amazon dividiu os pedidos. Nós compramos um total de 9 livros, algumas escolhas minhas, outras da minha esposa, e a Amazon dividiu esses 9 livros em 3 pedidos diferentes. Então a cada dia, 2, 3 dias que ia chegando, eu ia abrindo. Então por isso eu peço desculpas. É meio que um unboxing fraudado, tá? Mas os livros estão aqui, vou apresentá-los a vocês. Mas antes, eu queria pedir o de sempre, aqueles avisos paroquiais. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sino para receber a notificação. Temos vídeos toda semana aqui, tá? Aqui mesmo na descrição tem as redes sociais minha e da minha esposa, o Instagram. Caso você nos acompanhe lá, vocês vão ver com mais frequência os bastidores da nossa vida intelectual. E lembrando também que o compromisso da semana passada já foi feito, já foi realizado. Todo sábado uma aula livre, minha ou da minha esposa, e no domingo uma resenha de uma leitura minha ou da minha esposa. Temos 2 aulas livres aqui sobre o marxismo da minha pessoa, 10 razões para você não ser socialista e comunista, eu vou deixar na descrição desse vídeo, e a aula da minha esposa que foi ao ar ontem, se não me falha a memória, segunda-feira, 5 razões do porquê não devemos ser feministas. Essa aula foi gravada pela minha esposa, então fica o convite a vocês, claro, para assistir essas 2 aulas mais elaboradas, beleza? E esse sábado e domingo também já teremos mais uma aula livre e mais uma resenha de leitura, beleza? Bom, sem mais delongas, avisos paroquiais dados, vamos ao que interessa. Eu quero mostrar a vocês os livros adquiridos nessa semana da Black Friday da Amazon. Por uma razão pessoal, esse ano eu e minha esposa nós adquirimos menos livros, porque eu acho que, nós já comentamos sobre isso nas nossas redes sociais, nós fizemos de certa forma uma mudança recente agora finalmente para a nossa casa, e por conta de alguns gastos, né, bom, é óbvio que não precisa nem explicar isso aqui, nós adquirimos menos livros, mas livros importantíssimos para a nossa vida intelectual e para a nossa vida de estudos que se aproxima logo mais. Bom, o primeiro livro que eu queria mostrar a vocês, eu confesso a vocês que antes de mostrar o livro, eu sou apaixonado por essas edições da Penguin Classic. Eu queria muito ter todos os livros da Penguin, eu acho muito bonito a forma como eles diagramam e editam e produzem esses livros da série clássicos. E esse aqui que eu tenho em mãos é um livro de um autor ucraniano chamado Isaac Babel, e o livro chama-se Contos de Odessa. Odessa é uma cidade na Ucrânia. Esse livro chegou até o meu radar observando os recomendados de autores como Dostoiévski e Tolstói, que certamente são as maiores referências da literatura russa no mundo, né? Já li Guerra e Paz, já tive a oportunidade de ler também um pouco do Dostoiévski, mas eu tenho a vontade agora de conhecer outros autores do Oriente. Quem já leu qualquer livro de Tolstói, ou até mesmo Dostoiévski, ou qualquer outro livro, por exemplo, de um autor russo, sabe a forma diferente com a qual os autores do Oriente, eles enxergam o mundo e eles tratam os problemas da humanidade. Então fica aqui a recomendação, Isaac Babel, Contos de Odessa. Prometo que assim que eu terminar e concluir a leitura, eu compartilho com vocês. Bom, vamos lá. Dando continuidade, um outro livro adquirido, também ainda da Penguin Company, um livro do Thomas More chamado Utopia, um livro obrigatório para quem deseja aprender sobre política. O Thomas More, para quem não conhece, ele é um santo da Igreja Católica e ele foi martirizado justamente por ir contra a ideia da dissolução do matrimônio. Então, um filme muito bom, biográfico da vida do Thomas More. Vou deixar aqui na descrição caso você tenha interesse em assistir um filme fantástico. E uma curiosidade é que esse livro, de certa forma, segundo o próprio Karl Marx, influenciou o autor a formular o pensamento marxista. Muitos marxistas não letrados na doutrina da Santa Igreja Católica utilizam-se do argumento de que Marx influenciou por um santo da Igreja Católica, por um estudioso da Igreja Católica, mas não necessariamente. É importante deixar isso aqui claro. Thomas More se tornou santo por conta do seu escrito. Ele se tornou santo por conta do seu martírio. Então, só para deixar isso aqui claro aos marxistas não letrados na doutrina da Santa Igreja Católica. Todavia, o livro Utopia vai falar sobre um universo fictício, né? O não lugar, vem do grego, né? Utopia, lugar, tops, é o prefixo grego para dizer não, não lugar. E, de certa forma, o Thomas More inicia-se esse tipo de leitura de lugares fantasiosos. E o Marx se inspirou certamente nisso aqui, segundo o próprio Marx, inclusive, para formular o pensamento marxista. Leitura mais do que recomendadíssima. Thomas More, Utopia. Bom, terceiro livro, esse aqui foi uma compra
a sugestão da minha esposa, confesso que eu sei muito pouco sobre o que se trata esse livro. É um livro do Roger Scruton, chamado O Rosto de Deus. Para quem não sabe, Roger Scruton faleceu um pouco mais de um ano atrás. Ele é considerado um dos maiores filósofos conservadores britânicos do século passado. Já tive a oportunidade de ler algumas coisas do Roger Scruton. Inclusive, recomendo também, vou deixar aqui na descrição para quem quiser conhecer um pouco mais do Roger Scruton. Sua fantástica, na verdade é um episódio, uma minissérie, 1 hora para ser mais exato, chamado Why Beauty Matters, porque a beleza importa. Vocês conhecerem a importância e a verve literária, filosófica e sociológica desse pensador conservador britânico chamado Roger Scruton. E aqui fica o livro O Rosto de Deus. Não sei nem o que falar sobre, que afinal de contas foi uma escolha da minha esposa. Mas seguindo adiante, a quarta aquisição, um livro do Chesterton, O que há de errado com o mundo. Eu acredito que Chesterton é o autor mais que obrigatório a todas as pessoas. Um tempo atrás, mais de 2 anos atrás, o meu primeiro contato com G.K. Chesterton foi um livro chamado Tremendas Trivialidades, que eu li, a indicação, minha esposa que indicou para mim na época, e assim, fiquei apaixonado e ficcionado nos escritos do Chesterton. Em vez ou outra eu me pego lendo algum dos seus textos, algum dos suas colunas, ou até mesmo algum dos seus contos. E esse aqui é um livro também que foi a aquisição da minha esposa, O que há de errado com o mundo. Mas recomendo, se você quiser começar pelo Chesterton, recomendo Tremendas Trivialidades. São pequenos contos que ele escrevia para o jornal, pequenas historinhas, pequenas anedotas de humor, mas com uma crítica social muito ferrenha, e recomendo. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o link na Amazon, caso você queira conhecer o Chesterton. Um outro livro adquirido, esse aqui do Richard M. Weaver, chamado As Ideias Têm Consequências. Também, confesso a você, apesar de ter sido uma aquisição da minha pessoa, eu sei muito pouco do livro. Aqui foi uma recomendação de um amigo meu, que é professor de sociologia, professor de filosofia, e ele tem uma carga de leitura muito boa de autores conservadores, especificamente falando, e ele me recomendou esse livro, e eu adquiri, e prometo a vocês que assim que eu concluir a leitura, eu trago certamente a resenha desse livro aqui da coleção Aberta Cultural. Capa fantástica, né? Creio que vai falar justamente sobre como algumas ideias são divulgadas e espalhadas na sociedade, e às vezes a gente não se atenta como elas trazem consequências danosas. Creio que esse seja a temática do livro. Bom, seguindo adiante aqui, se não me falha a memória, 3, 4, 5, sexto livro? Exatamente, foram 9. Há um livro de uma autora proeminentemente feminista chamada Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens, um prefácio de Lola Aronovich. Esse aqui é um livro que eu estava folheando, na verdade, na Amazon, procurando alguns livros de tendência feminista para minha esposa. Inclusive, se você não segue a minha esposa no Instagram, eu vou deixar aqui, está aqui na descrição desse vídeo, tanto o meu perfil quanto dela. A minha esposa tem se dedicado nos últimos meses à leitura de autores feministas e autores e autoras antifeministas. E esse aqui, pelo que eu entendi, é um livro de uma autora feminista que vai falar justamente sobre essa criação do patriarcado. E eu penso que eu acertei, de certa forma, em recomendar que minha esposa lesse esse livro, até porque seguindo aquela lógica que eu mesmo já falei por aqui. Antes de você criticar alguma coisa, você precisa ler, né? E isso a minha esposa faz muito bem, tal como eu faço quando eu critico, por exemplo, os ideais socialistas, marxistas. Afinal de contas, eu tive a oportunidade de ler os seus autores, os seus principais autores, por assim dizer. A criação do patriarcado, até eu confesso, apesar de ter sido uma indicação para minha esposa, certamente, acredito eu, se a minha esposa concluir a leitura antes, certamente vai ter um vídeo sobre esse livro aqui. Bom, um outro livro também ainda para aumentar a biblioteca feminista e antifeminista da minha esposa, essa aqui foi uma escolha dela, um livro de uma autora chamada Carrie Lucas, Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, né? Certamente algumas pessoas conhecem, existe uma série de livros chamado Manual Politicamente Incorreto, que foi lançado inicialmente pelo autor Leandro Narlock, e outros livros seguiram nessa mesma tendência. Também não faço a mínima ideia sobre o que se trata, foi uma aquisição da minha esposa, e assim acredito que assim que ela concluir a leitura, ela mesma poderá vir aqui presencialmente e gravar um vídeo para vocês. Bom, caminhando para o penúltimo livro e para o encerramento desse vídeo, um livro, volume 2 do Conan o Bárbaro, do Robert E. Howard. Eu sou aficionado, sou muito fã, primeiro, do trabalho do Pipoca e Nanquim, a melhor editora de quadrinhos que existe no Brasil, sem sombra de dúvidas. Se você gosta de quadrinhos, você é obrigatório a conhecer o trabalho do Pipoca e Nanquim. Vou deixar na descrição, eles têm um canal no YouTube que eles apresentam as suas obras e como é feito todo o trabalho na editora deles. E eles lançaram um tempo atrás, eles reuniram, melhor dizendo, todos os contos publicados do Conan, do Robert E. Howard. Lá fora eles fizeram uma coletânea. Eu já tenho o primeiro volume, inclusive eu já resenhei o primeiro volume aqui no Livros e etc. E vou deixar na descrição também desse vídeo, caso você queira ver. E certamente no futuro, tão logo eu conclua,
Confesso que eu já estou até namorado e pensando até seriamente em passar na frente esse livro de outras leituras. Conan o Bárbaro, sem falar a edição. Infelizmente, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas eles fazem um trabalho com muito esmero. E aqui você tem a capa do livro, né? Uma ilustração do Frank Frazetta, um dos maiores desenhistas do mundo. E assim, é fantástico o trabalho do pessoal do Pipoca e Nanquim, vocês veem, é observável, assim, a olho nu, o quão fã eles são do personagem Conan, do Robert E. Howard. E por último, e não menos importante, um livro político ainda, O Lado Certo da História, do Ben Shapiro, Como a Razão e o Propósito Moral Tornaram o Ocidente Grande. Pelo pouco que eu folhei nesse livro e li as avaliações da Amazon, esse livro, o Ben Shapiro, um dos grandes autores conservadores norte-americanos, vai tratar sobre como é necessário a defesa das bases do Ocidente, né? Que talvez vocês dão de conhecer a tradição judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. E ele vai pontuar como, infelizmente, os jovens que nasceram justamente por detrás dessas três premissas que fizeram com que o Ocidente se tornasse tão pujante, continuam e ainda envidam reforços e recursos e sua energia para vilipendiar justamente essas três bases da sociedade ocidental. Também fico mais uma vez o compromisso que assim que eu concluir a leitura, certamente iremos conversar sobre esse livro do Ben Shapiro, O Lado Certo da História. Bom, pessoal, então é isso. Esses foram os 9 livros adquiridos por mim e pela minha esposa nessa semana da Black Friday da Amazon. Prometo, tanto eu quanto a minha esposa, tão logo nós consigamos concluir a leitura de um desses livros, nós gravamos um vídeo aqui para vocês. Mas, para encerrar o vídeo, eu queria saber de vocês. Vocês adquiriram algum livro nessa semana de Black Friday da Amazon ou em algum outro site de livros? Deixa aqui nos comentários, gostaria muito de saber. E claro, também gostaria de pedir recomendações de vocês de leituras para as nossas, melhor dizendo, minha e da minha esposa, próximas compras. Só lembrando, agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Deixa seu like, comenta, compartilha, interaja com o vídeo de alguma forma para que o YouTube possa entender que o engajamento é bom no canal e ele possa recomendar para que mais pessoas possam conhecer esse humilde espaço literário aqui no YouTube. Tá, pessoal? Mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês. Que Deus abençoe enormemente todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Lembrando, sábado já tem aula e domingo vídeo inédito aqui numa resenha de leitura da minha pessoa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.